Olá, amigos do YouTube! Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre Tex, que já é tradicional aqui nos nossos programas, e vamos conversar sobre o detetive do impossível, Martin Mystery. O Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Não esqueçam de nos seguir no Instagram. Lá eu publico informações a respeito de campanhas do Cartaz, lançamentos, pré-vendas, promoções, enfim, sempre informações a respeito das publicações Bonelli aqui no Brasil. Se você gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, divulgue o vídeo, ajude o nosso Vitrine dos Quadrinhos. Você pode também se inscrever no canal, deve se inscrever no canal, e depois de inscrito, você deve apertar o sininho. Assim, o YouTube vai notificá-lo de todos os nossos lançamentos. Bem, fiquem agora com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre o personagem Tex. Agora, nós vamos conversar sobre o personagem Tex Willer. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre duas coleções de Tex aqui no Brasil. Primeiro, o Tex Golden, da Salvat, previsto para 60 volumes. E depois, As Grandes Aventuras de Tex, da editora Mitos, prevista para 10 volumes. Bom, vamos lá. Inicialmente, vamos conversar sobre as grandes aventuras, sobre o Tex Golden, da editora Salvat. É realmente uma belíssima publicação. Como vocês podem observar, é uma publicação em capa dura, toda colorida, muito boa, muito bonita, realmente de primeiro nível. Tem uma lombada aqui que reproduz uma figura, ou seja, juntando todos, quem conseguir fazer a coleção toda vai ter um belo panorama, né, com o personagem Tex, muito bonito. Essa coleção, como eu falei, está prevista para 60 volumes e vai republicar os que correspondem aos Tex Gigantes, Tex Almanac e aos Max Tex italianos, que aqui no Brasil eram os Tex anuais. Obviamente, agora já saíram mais algumas que não foram previstas na coleção inicial. Como eu falei, ela foi lançada prevista para 60 volumes, mas ela chegou, inclusive, a ser cancelada no volume 40. Mas eu acredito que a pressão dos leitores de Tex junto à editora fez com que a editora revisse esse plano e a publicação continua normalmente até o número 60. Eu já tenho aqui até o 48. Parece que já foi lançado até o 51. Então, vamos torcer para que tudo ocorra dentro do planejado e que ela chegue no número 60 sem grandes novidades. Mostrando mais um pouco do lançamento de dentro. Então, só para mostrar, tem mais algumas informações complementares, tanto no início como no final, sempre tem algumas informações. Vou mostrar aqui. A capa dela, sempre tem algumas informações a mais. É uma bela publicação. Agora vamos para o Tex As Grandes Aventuras. Essa coleção, um pouco menor, mas também muito boa. Essa da editora Mitos, que é quem publica o Tex regularmente aqui no Brasil. Então, realmente aqui é uma seleção de histórias escolhidas pela editora para lançar em encadernados de capa dura. Então, como vocês podem observar, esse aqui é A Morte de Lilith, que eu trouxe. Eu trouxe dois aqui, mas... Então, uma bela publicação também, colorida também, ó. No início, tem algumas informações também, vocês podem ver. É bem interessante. E, no final, não tem nada, não. Essa aqui realmente é um pouco menor. Foi proposta também uma lombada, que formaria uma imagem, mas as 4 primeiras ficaram meio distorcidas. Parece que houve o ajuste a partir da 5ª.
mas houve um certo prejuízo. Então, o que eu destaco realmente são as histórias publicadas em encadernados de tags, em capa dura e coloridos. Isso é o grande feito dessa coleção. Realmente valoriza as boas histórias do personagem. Se fosse escolher as boas histórias, dava para publicar pelo menos umas 200, porque são tantas boas histórias que é difícil selecionar as que não são boas. Bom, pessoal, eu vou colocar algumas imagens complementares a respeito dessas coleções e depois eu retorno para conversar sobre a publicação do Martin Mystery, o Detetive do Impossível. Neste bloco, nós vamos conversar sobre uma história de Martin Mystery muito interessante, que foi publicada aqui no Brasil em 2 partes e na Itália também em 2 partes. Corresponde ao número 14 da atual série da Mitos, 29 de fevereiro, e ao número 15, O Dia que Não Existia, também. É muito interessante. Na Itália, ela foi publicada em 2 partes, como eu falei, só que não foram seguidas. A primeira parte foi publicada em março de 2000, no número 216 da série regular, e a segunda parte foi publicada em fevereiro de 2001, no número 227. Tudo isso foi porque a editora quis criar um clima em cima do dia 29 de fevereiro dos anos bissextos. 2001 não é bissexto, mas aí vocês vão ter que ler a história. A história é muito interessante e, como toda a história do Martin Mystery, é sempre colocada uma base histórica fantástica. Por isso que eu gosto muito desse personagem. Nessa primeira história é explicado, é detalhado praticamente tudo o que aconteceu na criação do calendário, as idas e vindas, as exclusões dos meses, a inclusão do dia bissexto, que num período foi 30 de fevereiro, depois passou a ser 29 de fevereiro. Então, tudo isso é contextualizado neste volume, que é o início da série. Nesse primeiro volume, que é a história, apesar de ser em cima do dia 29 de fevereiro, ela começa no dia 31 de dezembro de 1999. Na virada, digamos assim, de 1990 e tanto para o ano 2000. Acontece um assassinato de uma jovem que foi nascida no dia 29 de fevereiro. Depois, já nós passamos para fevereiro, onde o bom e velho tio Martin, como é conhecido, vai lançar um livro e vai a Londres para o lançamento desse livro em Londres, e um clube, um pessoal londrino fica responsável por hospedá-lo. Coincidentemente, esse clube é de pessoas nascidas em 29 de fevereiro. E então a história toda vai ter o lançamento do livro e vai ter uma festa no dia 29 de fevereiro de 2000. 2000 foi o ano bissexto. Só que algumas coisas não acontecem exatamente como previsto e acaba tendo o assassinato de uma outra jovem. E Martin Mystery acaba assistindo um ritual promovido por fanáticos que gostariam, ou que querem, desculpe, controlar o tempo para usar em seu proveito próprio e tirar uma série de vantagens. Então, alguns são presos, outros ficam, e a conclusão da história, nessa outra parte, também muito interessante, onde o desenrolar do que acontece, eu não posso entrar em muitos detalhes, porque senão vocês perdem o interesse de ler o livro. Mas é muito interessante, eles realmente conseguem ter um certo controle sobre o tempo, mas na hora disso se tornar definitivo, Martin Mystery consegue resolver e consegue capturar toda a gangue. Então, realmente é uma história muito, muito interessante que eu recomendo bastante. Só para concluir,
A história sempre tem um pequeno prólogo que ajuda para contextualizar. E, no fim, só tem a conclusão mesmo, não tem nada demais. Bem, amigos, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Fiquem com as imagens da publicação italiana e eu retorno para o encerramento do programa. Bom, chegamos agora à última parte do programa. Agora nós vamos conversar rapidamente sobre as campanhas do cartaz de personagens da editora Monelli aqui no Brasil. Editora Red Dragon, nós temos uma campanha de um personagem só, que é Geia, número 1. Editora Grafite, nós temos 3 campanhas de 3 personagens. O T, Nathan Never, gigante, número 1, e Lex Weaver, número 1. Então, temos 3 campanhas de 3 personagens. Como o cartaz foi muito rápido, eu sabia que tinha poucas campanhas, eu relacionei aqui também. Vocês podem ir no site da Mitos, que sempre tem pré-vendas, lançamentos, promoções, é muito interessante. Eu vou comentar aqui algumas rapidamente. As Grandes Aventuras de Tex, número 7, está em pré-venda com 50% de desconto. É realmente um desconto bem considerável. Nós temos a Agor Classic em algumas promoções, nós temos os Agor Especial 70, muito interessante, com uma boa história também, que também está em pré-venda. Bom, temos o Julia, aquele Julia que eu comentei rapidamente, da vez, o Julia Graphic Novel também ainda está em pré-venda. Italian Dog, Martin Mystery, vários personagens de Monelli em várias publicações. É sempre interessante dar uma passadinha e conferir as promoções. Bem, amigos, o que eu tinha para conversar com vocês era isso. Agora eu agradeço aos sites das editoras e ao site Guias dos Quadrinhos. E agradeço especialmente a vocês que assistiram o programa, que nos acompanharam até aqui. Um muito obrigado e até o próximo programa. Tchau!